Olha, é a terceira vez que eu tento fazer esse vídeo do Celso Mello, o herói brasileiro. Ele é, na verdade, o nosso herói Sérgio Moro da Justiça Máxima. E observo que pelo conhecimento, pela inteligência e pela independência, vai votar contra o Maluf. No Supremo Tribunal Federal, embargos infringentes oponíveis a acórdãos majoritários de qualquer de suas turmas, proferidos em sede de ação penal originária, desde que haja 2 votos vencidos em favor do réu condenado, ambos consubstanciadores de juízos absolutórios em sentido próprio, atribuindo ainda, quando for o caso, eficácia suspensiva a essa modalidade recursal quanto à prisão, no que concerne à parte da decisão objeto da controvérsia penal e de impugnação em sede de embargos infringentes. Nesse sentido, senhora Presidente, é o meu voto. E aí tem a parte do caso concreto. O caso concreto, senhora Presidente, o eminente ministro Luiz Edson Fachin destacou que acolhendo a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ao proceder ao julgamento da ação penal originária em questão, proferiu um julgamento majoritário quanto a 2 pontos, onde ficou vencido o eminente ministro Marco Aurélio. Primeiro ponto, rejeitando uma nulidade processual que decorreria da ausência de laudo pericial. E, de outro lado, entendendo consumada a prescrição penal. Prosseguindo no julgamento, superadas essas 2 questões iniciais, acolhendo-se a primeira turma do Supremo por votação unânime, julgando o fundo da controvérsia do litígio da lide penal, do mérito da causa, portanto, julgou-a procedente no que se refere ao delito de lavagem de dinheiro e o fato de haver afastado a pretendida consumação da prescrição penal deveu-se aqui à circunstância do caráter permanente do delito de lavagem de dinheiro. Portanto, enquanto não cessada a permanência, o lapso prescricional simplesmente nem se inicia, sequer se inicia. Portanto, senhor Presidente, sobre esse aspecto, consideradas as premissas deste meu voto, eu peço a vênia para acompanhar integralmente a manifestação, o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, negando... Parabéns, Celso de Mello, o nosso herói do Supremo Tribunal Federal. O nobre advogado, Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, que fez um brilhantíssimo discurso sustentando a posição do seu cliente, também do Dr. Humberto, vice-procurador, que ontem aqui compareceu e que muito esclareceu, como é próprio da advocacia dessa qualidade. Tá 5-5, tá? Tivéssemos todos os dados, não clareados porque já tínhamos vários documentos. Carmen Lúcia, os documentos do processo, Mulher Maravilha. Esse tipo de esclarecimento de público acaba realçando os pontos... Super protetora do nosso povo brasileiro, colocará a justiça no seu devido lugar, como sempre, votando contra a corrupção desenfreada, contra a corrupção sistemática no Brasil, contra
os políticos safados, corruptos, traidores da pátria, que ao invés de cuidar com amor, carinho e honestidade os bens da República, além de ganhar salários altíssimos, mordomias altíssimas, e ainda são corruptos, como o caso do Lula, que quebrou a Petrobras, os Correios, Nuclearbras, BNDES, etc. Então vamos ouvir a presidenta Carmen Lúcia com seu voto de Minerva. Com certeza, o Brasil e o mundo sabem que vai ser 6-5 contra os embargos infringentes a Paulo Maluf. No sentido, com a anotação do meu voto dado naquela ocasião e no qual eu, aliás, fazia referência a que havia bons argumentos, efetivamente, como há, no sentido da impossibilidade da adoção deste recurso pela singela circunstância de que, com o advento que hoje foi lembrado, especialmente aqui pelo ministro Celso de Mello, Celso de Mello é o mais inteligente e mais conhecedor da justiça do Supremo Tribunal Federal. E, neste caso, eu peço vênia aos que entenderam diferentemente. Não precisa pedir vênia, não. Não precisa vênia, Carmen Lúcia, porque os outros são do time dos indicadores. Primeiro, são ministros políticos. Foi acatada já naquela discussão inicial quanto a uma legislação internacional que amplia cada vez mais a possibilidade de, sem que se dê por interminável processo, garantir o devido processo legal com todos os recursos a ele inerentes e, julgado aqui em única instância, as ações penais originárias, portanto, nós teríamos uma diminuição de direitos em relação aos outros cidadãos que são julgados em outras instâncias por outros órgãos judiciais. Mas, principalmente, porque neste caso, trago em meu voto o grande problema que nós teríamos com que deparar, que é o princípio da igualdade. Não há qualquer possibilidade de se explicar que alguém que detém o foro para que a ação penal contra ele corra neste mesmo tribunal, que se for julgado pelo plenário teria direito aos embargos infringentes, se fosse julgado pela turma, não. Isto é uma afronta, acho que exemplar, modelar do princípio da igualdade numa matéria que não o admite. Quando votei em 2013, afirmava que a necessidade da legislação processual, e neste caso se tem exatamente isso, se baseava até mesmo em dispositivo constitucional, segundo o qual, no artigo 22, essa legislação é da competência da União, mas também chamava atenção e apoio agora, diante da conclusão e do julgamento havido e adotado a partir de então, ao se editar o regimento interno deste tribunal, detínhamos a competência para fazer a legislação, a norma que prevaleceu como legislação até aqui, e, portanto, o fundamento tanto interno quanto fundamento de direito internacional prevalece inteiramente. E, neste caso, portanto, peço vênia ao entendimento no sentido contrário para acolher o que foi decidido na ação penal 470, mesmo vencida naquela ocasião, acolher pelo princípio da colegialidade, pelo respeito a uma jurisprudência que se consolida e que garante o princípio da segurança jurídica, e adotar como próprio o recurso de embargos infringentes que venha a ser adotada, eventualmente, em casos como este que agora se apresenta numa das turmas. O que fica a meu ver, e que trago no voto, e que vou fazer uma explanação, até porque já foi amplamente discutida a matéria, e com votos belíssimos, a partir tanto do voto do ministro Fachin, quanto do primeiro voto divergente do ministro Dias Toffoli, é sobre a circunstância dos requisitos necessários para que se pudesse adotar este recurso e qual
a condição necessária para que ele pudesse ser tido como não apenas cabível, mas como aceitável em cada caso. E vou pedir, neste caso, ao ministro Dias Toffoli e ao seu acompanhado, para acompanhar a divergência no sentido de considerar que, quer o que se tem no inciso 1, a exigência que nós acatamos desde sempre dos 4 votos, quando se tivesse no plenário, e considerando a extensão de uma interpretação sistêmica, no sentido da necessidade de 2 votos, que seria de 10 para 5, hoje de 11 para 5, na turma, que se tivesse que ter pelo menos 2 votos absolutórios e no sentido próprio, ou seja, tal como aqui já posto, aqueles que dissessem respeito a uma absolvição no mérito. E, neste caso, tenho para mim como válido que, em primeiro lugar, uma plausibilidade jurídica se mostra ou se patenteia quando se tem pelo menos 2 votos, o que um voto só poderia não demonstrar a saciedade. Claro que, como eu disse, com as vênias devidas. Também o relevo dos fundamentos apresentados e até as diferenças que podem ser apresentadas nesses votos seriam avaliados de maneira diferente, como agora acaba de reafirmar também o ministro Celso de Mello em seu voto, que aliás também aqui já foi ontem em alguns votos explanados. Também tenho que a interpretação sistêmica leva exatamente a esta situação, em que se exige um número mínimo para o plenário e também um número mínimo para o julgamento nas turmas. E, por isso mesmo, adotando como cabíveis os embargos infringentes nas turmas, tem para mim que há necessidade de acatamento deste requisito, tanto do número mínimo de votos absolutórios, que, portanto, leva à exigência desses 2 votos, e ainda que se tenha, neste caso, absolvição de mérito no sentido próprio e não valendo, portanto, outros requisitos. O ministro Dias Toffoli, no seu brilhantíssimo voto e muito profícuo, faz referência até que Sua Excelência considera que nem seria necessário divergência, mas até a diferença já seria... Divergência não. No sentido impróprio, mas havendo até diferenças. E, de toda sorte, para mim, é necessário um pouco mais que isso na esteira dos que votaram neste sentido. E aplicando, então, estes pressupostos que tenho para mim que, neste caso, analisando a apresentação dos embargos infringentes na ação penal 863 e o que se teve na primeira turma, não tenho como ocorrido realmente o cumprimento desses requisitos para que se pudesse, então, dar o provimento a estes embargos, razão pela qual, com as vênias, como disse, daqueles que pensam em sentido contrário, eu voto no sentido de, em primeiro lugar, considerar cabível o recurso de embargos infringentes, com esses requisitos que assinalei, e, no caso concreto, negar provimento ao agravo, exatamente por considerar que a análise feita aqui apresentada pelo ministro Edson Fachin, pelo menos na parte do negativo de provimento ao agravo, neste caso, coaduna-se com a melhor conclusão e o melhor julgamento e que faz justiça no caso. E esta conclusão do meu voto, cujo teor integral eu farei ajuntada. Então, presidente, Vossa Excelência diz que cabe aos embargos infringentes cumprir os requisitos da lei. Não, cumprir os requisitos da norma que estamos examinando, que é exatamente o regimento interno, que é o fundamento do 333. E por isso, com os dois votos, a interpretação sistêmica que apliquei no sentido de exigência de 2 votos. Ministro Edson Fachin. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência, quero que Vossa Excelência concluiu o voto, eu falarei em seguida. Não, mas eu estou concluindo exatamente no sentido de ser cabível... Parabéns, Carmen Lúcia. 6-5, a gente fecha as portas para os advogados, para os procrastinadores que levaram 20 anos com esse processo do Maluf e agora ficam aí perturbando o Supremo com esses embargos infringentes. Daqui a pouco vem embargo dos embargos, encheção de saco, e o sujeito
Eu me lembro que há dias atrás, um ano atrás, Maluf se levantou na Câmara dos Deputados, gritou, mandou beijo e apoiou Temer, seu companheiro de São Paulo, para defendê-lo contra o Ministério Público, o Ministério Janot. Então, agradecemos aos ministros do povo, e não os ministros dos corruptos. Boa tarde a todos e obrigado. Vamos em frente, que agora o bicho está pegando por Lula, Maluf e todos os corruptos que estão na linha de fogo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.